Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se com indignação. E chegando-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te pedira ou dissera alguma coisa grande, ou alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, estamos diante de uma história conhecida, lemos de novo, hoje os irmãos leram até o verso 14, dá para nós ter uma ideia geral da história de Naamã, que é uma história conhecida. A menina foi levada cativa e falou que se ele fosse para Israel, se colocasse diante do profeta, o profeta, por certo, restauraria da sua lepra. Ele, então, foi dirigido ao rei de Israel, o rei rasgou as suas vestes, o profeta chamou, e lá vai agora, então, Naamã para se apresentar ao profeta. E acontece o que nós lemos aqui. O profeta manda ele banhar-se 7 vezes no Jordão, e ele ficou muito indignado e não queria, até que convencido pelos seus servos, convencido pelos seus empregados, ele então foi banhar-se no rio, e tendo banhado-se, saiu limpo, banhou-se 7 vezes, conforme a Bíblia nos diz, conforme a palavra do profeta. Vemos aqui, meus amados irmãos, um homem de posição. Nós iniciamos a leitura vendo que ele era um homem de posição, um homem honrado, e que por graça de Deus, ele tinha ganhado muitas guerras para o rei da Síria. E é bem claro que a Bíblia diz: o Senhor lhe dava essas vitórias, né? Então era um homem que já estava debaixo do olho de Deus. Deus estava observando, porém, nós observamos que ele era leproso. Então, um homem de posição, um homem valoroso, porém leproso. Quando ele vem ao profeta, sai diante do rei e vem para o profeta, vamos parafrasear daí para frente, para nós entender. Quando ele sai do rei, que o rei então rasga suas vestes e manda que ele vá ao profeta, veja bem, meus irmãos, que ele esperava talvez ser tratado como um herói, não é? Ele vem dizendo: olha, eu sou general, e etc. Tal. Realmente ele era e tinha uma posição excelente. E ele vem tentando não, mas imaginando, tanto é que ele disse isso, né? Ele disse isso. Ele indignou e foi se dizendo: eis que eu dizia comigo, quer dizer, não é? Ele pensava em ter uma recepção à altura de um general, à altura que ele tinha, porque era um homem honrado, aonde encostava-se a mão do rei da Síria, era um homem que ganhara muitas batalhas, enfim, e ele esperava ser tratado como tal, não é? Mas aqui nós observamos que Deus precisava mostrar para Naamã o seu lugar. Interessante isso, porque quando ele chega, ele imagina que precisava ser recebido bem, ser recebido como herói, ser recebido como o cara, não é? E Deus estava, na verdade, querendo colocá-lo no seu devido lugar. Simplesmente, enquanto ele esperava uma coisa, Deus fez outra. Mas Deus, então, através do profeta, mostrou a ele um caminho diferente, que era o caminho da humildade, que ele não conhecia muito. Ele conhecia o caminho da guerra, ele conhecia o caminho
de ser um homem valoroso, com muita, talvez, medalhas, etc., tal, porque realmente ele era um bom homem, um guerreiro fantástico, porém, Deus estava levando ele a perceber um novo caminho, um caminho da humildade. Veja que o profeta nem o atendeu. O profeta não teve nem a preocupação de atendê-lo, simplesmente mandou o seu servo dizer, olha, diga a ele, diga aí o rapaz que está aí na frente, que ele vá e se banhe 7 vezes no rio. E então ele teve desmontou o Naamã. O Naamã foi desmontado, ele achava que ia ter uma recepção, entra, senta, e não sei o que, etc, tal, aqui está, não é? É o que a gente às vezes espera em muitas coisas, né? Mas na verdade Deus tinha um tratamento com Naamã, e queria fazer dele uma pessoa diferente, e os irmãos percebem que no final da leitura, Naamã saiu diferente. Se eu fosse dar hoje aqui um tema a esta mensagem, eu ia simplesmente dizer a vocês, aprendendo com Naamã. Vamos aprender um pouquinho com Naamã o que aconteceu com a vida dele. Porque ele esperava ser recebido de uma forma e foi recebido de outra. Às vezes pode acontecer isso com você. Às vezes você espera ser recebido de um jeito e é recebido de outro. Às vezes você acha que vai ser elogiado e às vezes é criticado. E às vezes não é nem a pessoa que está fazendo isso, é o próprio Deus querendo tratar com a gente. Não é? Você acha que o Eliseu não queria o bem de Naamã? Queria. Eliseu nem estava esquentando a cabeça e se Naamã, não, ele gostaria que Naamã ficasse purificado. Aliás, ele mandou, diga ao rei de Israel, que venha a mim e saberás que há Deus em Israel. Ele, o Eliseu, era o mais interessado em que ele fosse curado. Então, se tivesse uma forma de ser atendido diferente, por certo, Eliseu teria feito, mas Deus queria atuar de uma forma diferente, de mostrar para que o Naamã mudasse, saísse dali diferente. O primeiro impacto, então, que nós vemos, irmãos, é não ser tratado como ele queria que fosse. Depois, ele, então, precisava se humilhar, e foi muito humilhante mesmo, porque ele chegou na porta de casa. Imagina alguém chegar na porta da sua casa, você nem atender e falar, olha, está precisando, manda falar com fulano lá e resolve lá. Não é? Então a pessoa fala, puxa vida, fui na casa do Donizete, ele não teve nem a educação, entre aspas, de sair e me atender, pelo menos para dizer, vai ali e tal, etc, e faz, mas não, mandou alguém dizer, mandou a esposa, olha, manda fazer tal coisa, etc. Então ele saiu indignado, ele saiu dali indignado, e a Bíblia diz que ele saiu ali e começou a pensar, eu pensava comigo que ele sairia, ia colocar-se de pé, fazer um ritual, clamar ao Deus, e fazer longa oração, e passar a mão sobre a ferida, e aí então ia sarar o doente. Isso é o que ele imaginava, mas Deus estava tratando com ele diferente, dizendo, olha, vai lá e toma banho 7 vezes, rapaz. Você está precisando descer. E aí, de repente, veja bem, meus irmãos, aconteceu um fato interessante. Ele não queria de jeito nenhum, indignou-se, não queria, falou, vou fazer isso nada. Lá em Damasco está cheio de rio, muito melhor do que esse aqui, eu podia tomar banho lá e ficar purificado, não vou não, e etc. Tal. Aí vem a pergunta que Deus fez para mim, que eu quero fazer para você hoje. Chega lá os empregados, aqueles que estão à disposição, aqueles que estão a serviço de Naamã, e diz, meu senhor, meu pai, se porventura o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, não o faria. Se fosse uma coisa grande que ele tivesse pedido, o senhor não faria. Colocou o Naamã para raciocinar e falou, é verdade, até que se ele pedisse alguma coisa difícil, acho que daria, não é? Se ficasse caro esse negócio, eu pagaria. Ele começou a pensar talvez na coceira que dava, no problema que ele vivia, na situação, sei lá o quê, mas aí é verdade. Então, muito mais o profeta pedindo para o Senhor banhar-se simplesmente 7 vezes. E aí então convencido, ele desce ao Jordão para banhar-se 7 vezes e ser curado. Meus amados irmãos, é aqui que Deus fala conosco, porque nós muitas vezes esperamos que o Senhor se apresente para nos abençoar. Nós sempre esperamos, olha, eu vou, porque eu preciso que Deus me abençoe.
Naamã estava nessa situação. Eu vou porque eu preciso ser curado. Na verdade, às vezes nós estamos esperando que Deus se apresente a nós e diz, olha, vou te abençoar. Tanto é que tem muita gente enganada aí, quando ouve essas palavras, vou te abençoar, vou te prosperar. É isso que a gente gosta de ouvir. A gente quer ouvir um discurso de Deus. E, na verdade, às vezes, Deus não está querendo tratar conosco desta forma. Simplesmente o Senhor nos indica, irmãos, onde precisamos nos consertar. Às vezes nós estamos achando que queremos ser abençoados, precisamos. Aliás, tem umas mensagens por aí que diz, você tem que exigir de Deus para ser abençoado. Você tem que colocar Deus na parede para ser abençoado. Eu escutei essa semana, você tem que se revoltar e ficar revoltado para que Deus lhe abençoe. E na verdade, às vezes, Deus está querendo simplesmente indicar aonde é que nós temos que descer. É justamente aí, meus amados irmãos, que nós aprendemos com Naamã. Porque, na verdade, qual é a pergunta? A pergunta do servo é, seria difícil? Seria difícil? Difícil o quê? Seria difícil você descer? Seria difícil, por exemplo, fazer um esforcinho para congregar um pouquinho mais? Será? Será? É muito difícil. Se Deus lhe pedisse alguma coisa, olha, a salvação vai custar 200 mil reais. Tinha gente fazendo poupança desde quando nasceu. Tinha gente guardando, abrindo poupança para os filhos. Vamos abrir uma poupança, porque custa 200 mil reais a salvação do meu filho, e eu vou começar a depositar. Ele nasceu, e eu preciso guardar o dinheiro, porque vai chegar o dia que Deus vai querer 200 mil reais. Você faria? Se pedisse 500, tinha gente ralando dia e noite, tentando ajuntar 500 mil reais para pagar a salvação. Seria difícil se ele pedisse alguma coisa? Esta é a pergunta em que o servo do Senhor, chamado Espírito Santo, lhe faz nesta noite. Seria impossível? Seria difícil? Difícil pedir para você congregar um pouquinho mais? Seria difícil, talvez, pedir para você orar um pouquinho mais? Não, o que está pedindo não é um impossível. Se pedisse coisa grande, você faria para ser salvo. E quanto mais pedindo coisa pequena, será que você não pode fazer? Será que simplesmente se humilhar para orar um pouquinho mais, seria impossível isso? Seria difícil fazer isso? Seria possível, será? Ou seria difícil demais chorar um pouquinho na presença do Senhor? Quanto tempo faz que você não chora na presença do Senhor? Quanto tempo faz que você colocou a sua vida para congregar quando dá na sua telha? Quantas vezes faz? Quanto tempo faz que você colocou a oração em planos, segundo, terceiro, quinto, décimo? Se der tempo, em alguns segundos eu dobro o meu joelho, e quando dobra não consegue ter palavras, porque não tem comunhão, falta-lhe alegria, falta a ação de Deus, porque faz tanto tempo que não bate papo, que não tem um contato, que quando chega perto de Deus, a pessoa fica, parece que está mais gemendo do que conversando com o Rei da Glória. Seria difícil, meus amados irmãos, seria difícil pedir para congregar um pouquinho mais, seria difícil para orar um pouquinho mais, seria difícil chorar aos pés do Senhor e ser-lhe sincero diante da sua presença. Será que não tem lágrimas para chorar aos pés do Senhor e ser-lhe sincero naquilo que você precisa? Se pedisse alguma coisa impossível ou difícil, você não iria fazer. Se pedisse, que nem muitos já pediram, para você subir 100 degraus de joelho, talvez você estaria escravizado, subindo 100 degraus de joelho. Mas Jesus está lhe pedindo, ore um pouco mais.
Quantas pessoas entram nesta casa e dizendo, mas é tão fácil ser o que vocês são, é tão fácil ser crente do jeito que vocês são, é só orar e Ele resolve e Ele escuta. Eu ouvi falar que eu tinha que fazer um sacrifício, eu tinha que subir de joelho, eu tinha que rezar não sei quantas novenas, eu tinha que fazer virar e não sei quantas, mas não, aqui é tão fácil. O Senhor, e o Naamã, se ele pedisse alguma coisa difícil, você não faria? Se dissesse para você, você faria? Será que seria difícil chorar aos pés do Senhor por alguns momentos, sendo-lhe sincero, sendo-lhe verdadeiro? Será que seria difícil? Quando o Senhor Jesus falou comigo nesse assunto, parece que eu ouvi o Espírito Santo dizendo, seria difícil servir um pouquinho ao invés de ser servido. Seria difícil servir a Deus, servir ao reino de Deus, ao invés de simplesmente querer ser servido. O que é que Naamã queria? Pensava eu, que me colocaria diante de mim, de pé, e clamaria ao seu Deus, passaria a mão sobre a doença e me curaria. Tem tanto crente desse jeito. Eu vim na igreja esperando que Deus passe a mão e resolva o meu problema, que faça isso, que faça aquilo, esperando ser servido, e Deus está dizendo, vai banhar-se, vai banhar-se. Vai tomar banho, vai. Desce. Mas não vou não, está muito difícil. Mas seria difícil, será? Seria difícil servir mais e exigir menos? Vivemos dia que todos exigem, poucos são os que servem. E o Espírito Santo está lhe dizendo nesta noite, seria difícil servir um pouco mais? Seria difícil, irmão? Seria difícil você ser sincero e confessar o seu pecado? Rasgar o coração, ser verdadeiro? Quando o Espírito Santo falou isso ao meu coração, eu tenho insistido isso com a igreja. Porque na verdade são coisas fáceis. Coisas fáceis. O problema é que a razão de muitas derrotas ou de não receber vitórias é porque nós não obedecemos às coisas simples. Ficamos nervosos e queremos retornar. Vou tomar banho em Damasco, não é? Essa igreja, esse pastor, esse não sei o quê, eu vou voltar. A gente se revolta ao invés de descer na humildade e confessar o nosso próprio pecado e rasgar o nosso coração com verdade. Quantos estão hoje tentando enganar o Senhor, tentando deixar, e Deus, Ele não vê como vê o homem, Ele vê, Ele prescruta o interior das nossas vidas. Antes que venha alguma coisa suceder na nossa vida, Ele já sabe. Portanto, se há pecado não confessado, Ele também sabe. E quando a gente tenta passar isso por cima, não dá, porque o que faz divisão é o pecado. Mas quando você confessa o pecado, Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado. Quando somos sinceros, verdadeiros, quando rasgamos o coração, quando as lágrimas descem diante do Senhor e diz, eu sou aquilo que na verdade não mereço absolutamente nada, mas e aí acontece algo interessante, o perdão de Deus desce, a graça desce.
Talvez é o primeiro mergulho em que nós temos que dar nesta noite, confessar o nosso pecado. Eu não sei quais são os problemas que Naamã tinha, mas o Eliseu pediu para que ele fizesse 7 mergulhos, e lá vai Naamã e começa a mergulhar. Talvez, né, o primeiro foi de vencer ele mesmo. Eu preciso vencer eu mesmo, eu preciso vencer a minha arrogância de não querer descer, de não querer tomar banho nesse rio, que não é tão bom, que não é tão daqueles melhores. Eu preciso descer, eu preciso vencer a mim mesmo. Talvez o primeiro mergulho que você e eu temos que dar é vencer as nossas próprias, o nosso próprio ego, e dizer: você precisa descer na presença do Senhor e confessar o que você é, dizer a Deus o que você é, e não simplesmente dizer a Deus o que você quer. Eu quero receber, eu quero ser abençoado, eu quero que o Senhor vá na minha casa, eu quero que o Senhor vá na minha empresa, eu quero que o Senhor vá no meu carro, eu quero que o Senhor vá ali, que o Senhor venha aqui. E na verdade Deus está dizendo: eu quero que você diga quem você é, porque aí começa um novo relacionamento. Seria difícil deixar as parcerias que nós fazemos no decorrer da vida. Talvez o segundo mergulho, terceiro eu não sei, seria as parcerias, deuses estranhos, rios melhor, rios melhor. Sabe o que Deus está lhe dizendo? Às vezes nós ficamos muito arrogantes. Arrogantes ao ponto de achar que a nossa maneira de viver, ela é melhor do que ser salvo. Ou que nós não precisamos de um Salvador. Talvez, vencendo isso, se nós conseguirmos deixar as parcerias que a gente tem feito no decorrer da vida, decorrer da história da nossa vida. Tem alguns que fazem parceria com a mentira, com o engano. Tem outros que fazem parceria, às vezes, com simples fato de gostar de algo, mas tem aquilo, e aquilo se torna grande. O Naamã gostava mais dos rios de lá do que o de cá. O Naamã gostava, tinha vários deuses e etc. tal, mas agora ele estava diante de uma situação que o Deus que o conhecia queria que ele descesse para mergulhar no rio que não era tão de água limpa como ele era acostumado a fazer. E agora, meus amados, seria difícil deixar essas parcerias, seria difícil nós abandonar alguma situação e dizer: eu vou servir a Deus, eu vou me humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque ele diz que quando a gente se humilha, a gente é exaltado. Quando a gente abaixa, o milagre acontece. E às vezes nós estamos esperando o milagre, e o Senhor está esperando que a gente tome uma atitude. Meus amados irmãos, o Naamã estava esperando o milagre, e Deus estava esperando uma atitude da sua vida. Qual era a atitude? A atitude era descer para o Jordão. A atitude era descer para se lavar 7 vezes. Talvez é isso que Deus está dizendo a nós. Nós precisamos deixar as parcerias que fizemos e começar a descer ao ponto de que Deus possa ver em nós atitudes. Seria difícil, meus irmãos, seria difícil pedir mais os frutos do Espírito em nossa vida. Seria difícil, será, se preocupar em ter mais frutos do Espírito. Isso não é difícil, irmão. Não é difícil. Se fosse uma coisa impossível, porque a partir de agora, eu quero dizer uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Naquele tempo, Naamã não tinha o Espírito Santo.
Se você dissesse, pastor, é muito difícil, eu queria dizer, Naamã foi muito mais difícil. Ele não tinha o Espírito Santo, ainda que o servo fez o trabalho de Espírito Santo. O servo que estava ali fez o trabalho de Espírito Santo, dizendo, Senhor, se pedisse alguma coisa grande, o Senhor não faria, quanto mais lavar-se. E assim o Espírito Santo hoje você não faz sozinho, você tem Espírito Santo que te ajuda a tomar iniciativas, tomar atitudes, mas tome atitude. Não é possível a gente querer sair abençoado, sair curado da lepra, sem tomar atitude de descer e banhar-se conforme a bendita e sagrada palavra de Deus. Não é possível porque Deus, ele simplesmente espera atitudes. O Senhor está esperando que tomamos uma atitude. Ah, pastor, mas eu sempre fui fraco. Toma uma atitude. Toma uma atitude. Ah, pastor, eu nunca fui muito de orar. Toma uma atitude. Ah, pastor, é que eu sempre fui assim mesmo, nunca fui muito de congregar. Toma uma atitude. Precisa atitude. A partir de hoje eu não vou ser como ontem. Pastor, é que eu sempre fui nervoso assim mesmo. Toma uma atitude de ter fruto do Espírito ao invés de fruto da carne. É só atitude. O Espírito vai agir na sua vida, mas precisa de atitude. Se a gente ficar, não, mas eu sempre fui assim, e olha, eu vou continuar assim, quem sabe você vai voltar leproso para a sua terra. Ah, é pesado, né? Mas eu não tenho uma outra mensagem. Eu não tenho. Porque é isso. Ou a gente toma atitude, ou a gente continua do jeito que a gente é. Ou a gente toma uma atitude, ou permanece do jeito que é.